Deixa eu alterar aqui só o layout. Oi, boa tarde, Luciana, Mariana, Felipe, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, estou muito contente com o curso. Eu estou muito atrasado sempre nas atividades, mas estou me esforçando. Mas estou gostando bastante. Eu vejo vocês pelos vídeos do YouTube e vou aprendendo devagar. Ah, tá nada, Rafael. Você está indo no tempo bom. Né? Está participando bastante. Tá legal, muito Oi, obrigado. pessoal. Legal. Oi, Vocês estão me Felipe. ouvindo? Sim, Estamos ouvindo. Estão me vendo? também. Tá bom. Bom, eu vou começar dando alguns informes aqui, e aí a gente segue a pauta, tá? Para quem não estava na primeira reunião, eu sou Luciana Perdigão, eu sou a coordenadora e conteudista desse curso. Eu estou com o cabelo preso com um arquinho, porque eu estou em transição capilar, então meu cabelo está crescendo para os lados, e aí só com o arquinho que senta essa juba. Eu vou me descrever mais para os outros, né? Porque o Felipe já me conhece, eu sou branca, tenho os olhos castanhos claros, cabelos castanhos claros, em formato de juba, como eu falei, uso uma blusa preta, uso óculos e uso uma blusa preta. Esse curso que a gente está agora entrando na semana 7, né? Então a gente a gente já passou da metade, né? Entramos na segunda metade aí do curso. E eu gostaria de falar com vocês que a gente fez uma dinâmica diferente para essa turma. Então, vocês perceberam que as 4 primeiras aulas foram, né, um volume, né, de duas aulas por semana. Agora a gente já diminui o ritmo porque são conteúdos mais complexos, né, mais densos. Então, assim, essa questão que o Rafael acabou de falar, de pontualidade, né, das entregas, isso acontece, foi até por isso que a gente fez essa revisão. Então, é importante tentar colocar as atividades em dia, porque a partir de agora, né, da aula 7 aí para frente, aí começa também a ter uma demanda maior de solicitação ao consultor, e o consultor precisa do tempo, né, poder avaliar cada um das atividades de vocês. E assim, gente, eu queria comentar 2 coisas. Uma é que esse curso, ele está sendo muito demandado pelas universidades, por causa dessa situação que a gente está vivendo de inúmeras lives, os cursos sendo ofertados à distância, né? Então, assim, os professores estão tendo que se adaptar a esse momento, e o recurso da audiodescrição, ele é fundamental para que você possa, né, oferecer essa aula online com um recurso que vai viabilizar. Imagina você tá apresentando slides aqui, ou vídeos para os seus alunos, e aí como é que fica o aluno cego? Como é que fica uma pessoa que tenha baixa visão, uma pessoa idosa, que não consiga ler os slides e tal, e você não tem o mínimo preparo ali para poder lidar com isso. Então, a gente está tendo muita demanda, nós estamos vendo a logística de ofertar esse curso para as universidades, né, para que as universidades, os professores tenham o mínimo ali do conhecimento né, da audiodescrição. Então, assim, eu gostaria que vocês se dedicassem. Vocês estão ocupando uma vaga, né, de um curso que é público, ele é gratuito, mas ele é gratuito na oferta. Ele tem um custo né, de investimento público para poder funcionar. Então, assim, a plataforma tem um custo, os nossos bolsistas têm um custo. Então, assim,
eu peço isso porque eu sei que é um momento difícil, né, para a gente conciliar todas as nossas tarefas que a gente tem em casa e nosso trabalho, né, e essa readequação da nossa vida que a gente está tendo, mas eu queria conscientizá-los disso, sabe, do quão importante é essa vaga nesse curso e que outras pessoas queriam e vocês estão sendo privilegiados de receber. E a gente está aberto a críticas, a sugestões, caso vocês venham ter algum tipo de problema em realizar a atividade ou com o conteúdo. A gente está aberta, a Mariana está ali para poder responder qualquer dúvida, qualquer coisa que não tiver ao alcance dela, ela traz para mim. Então, assim, o que eu peço para vocês é que se dediquem, porque tem pessoas querendo estar aqui fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu tinha uma outra coisa para falar, mas eu esqueci. Vamos seguir a pauta, então? Você quer puxar aí, ô Mari? Sim. A gente está vendo que a demanda, como a Luciana falou, a demanda pela audiodescrição está crescendo. Nós temos dessa vez, né, Luciana, um grupo grande, né, e participativo. Infelizmente, algumas pessoas no meio do caminho, né, elas têm outros processos, elas saem do curso, né? Então, a fala da Luciana foi muito pertinente, né, para a gente relembrar o quanto é importante a audiodescrição e quanto ela está se tornando mais ainda, né, com o crescimento das lives. Hoje, o nosso roteiro é para falar sobre os principais erros, né, que foram apresentados. Eu fiz um roteiro com o que vocês tiveram maior dificuldade na consultoria com o Felipe, tá? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui foi a elaboração de um texto conciso na audiodescrição, né? Muitos de vocês relatam para o Felipe a dificuldade de ser conciso no texto, de apresentar só a parte principal do texto, tá? Felipe quer falar um pouquinho desse texto? Sim. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Monteiro, tenho 42 anos, tenho 1,70 m, sou moreno claro, cabelo, sobrancelhas e olhos castanhos escuros, estou com uma camisa vermelha. Sobre essa questão do texto conciso, é importante a gente ter um equilíbrio. Ele não pode ser conciso demais e nem longo demais. A gente tem que sempre pensar num contexto mais amplo. Né, lembrar que muitas vezes o usuário da audiodescrição ele vai ter contato com diversas imagens. Então, se o texto for muito longo, fica muito cansativo para a leitura desse usuário. Imagina, numa aula, esse usuário, imaginando no contexto escolar, né, que é o nosso foco. O aluno ter contato com 10 imagens, ele vai ter que fazer a leitura da audiodescrição de 10 imagens e 10 imagens longas, com texto longo, e muitas vezes é necessário fazer a leitura mais de uma vez do roteiro para a compreensão da imagem. Não é na primeira vez que a gente faz a leitura que às vezes a gente consegue compreender, às vezes precisa ler 2, 3 vezes, e num contexto geral, então isso se torna muito cansativo. Lembrando que ainda tem a leitura do material em si, do conteúdo em si. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio. E, então, a gente tentar utilizar termos que deixam o texto mais enxuto, né, ele mais limpo, tentar explicar com menos palavras, né, na verdade, descrever com menos palavras. No caso da explicação, como eu falei agora, é no caso do aposto, né, quando a gente usa um termo técnico, uma palavra que não é de senso comum, aí a gente, sim, faz uma brevíssima explicação após essa palavra. A gente usa a palavra, se a gente considerar aquela palavra relevante, a gente usa aquela palavra, depois daquela palavra, entre vírgulas, aí a gente faz uma brevíssima explicação. Se o usuário tiver interesse em saber mais sobre aquela palavra, aí ele vai fazer uma pesquisa por conta própria. Mas na audiodescrição a gente utiliza esse recurso. Então, agora, se o texto estiver conciso demais, às vezes acontece, às vezes eu pego nas correções, né, alguns roteiros que estão concisos demais, aí a pessoa às vezes não consegue formar a imagem, porque as informações estão tão sucintas que a gente
não consegue construir aquela imagem. Então, aí, mais uma das dificuldades de se elaborar um roteiro de audiodescrição, né? Sim, vamos lá. A Elaine comentou que é porque ainda é difícil pular coisas na audiodescrição. Mas, como o Felipe falou, é um exercício, né? Então, é por isso que a gente pede para fazer, refazer, para a pessoa exercitar e conseguir entender a técnica, né? A melhor forma de empregar as palavras, né? Só para... Elaine, esse desafio vai sempre acontecer. Sempre você vai ter esse desafio. Nunca vai ser fácil, como eu sempre falo, sempre vai ser um desafio, porque cada obra que você audiodescreve é um desafio, é como se você estivesse começando, né? Porque não existe receita de bolo, né? Não tem um manual que a gente possa seguir e fazer sempre do mesmo jeito. Nós temos diretrizes, mas existem várias formas de audiodescrever, então aí se torna bem complexo mesmo. Só para complementar sobre essa questão de ser conciso demais, Felipe, o Rafael está até perguntando aqui, né, depois desse curso, como que a gente pode continuar com a formação, o aprimoramento? O Felipe sempre fala, né, além de outros cursos com uma carga horária maior, com outros formadores, né, e outros consultores, você acessar produtos de audiodescrição é muito importante. E aí, uma dica que eu dou para vocês, quem tiver possibilidade e tempo para poder acessar, por exemplo, assistir, por exemplo, uma Rede Globo, uma sessão da tarde. Eu fui assistir um filme com audiodescrição à tarde, eu não sei se foi aquele especificamente, ou se é de praxe lá da Rede Globo, a tradução deles. Mas, assim, eu ficava aflita do tão conciso que ele era, sabe? Ao ponto de usar uma palavra para poder descrever todo um momento de emoção, sabe? Quando você... agora eu não vou lembrar, mas eu estava vendo um filme que era sobre, né, família, sobre reuniões de família, e a pessoa chora, a lágrima escorre, ela suspira. Então, assim, tinham coisas que não eram descritas. Eu falei, gente, acho que quem está ouvindo isso não vai sentir nenhuma emoção do que está sendo transmitido na obra. Então, é interessante acessar alguns produtos, né, até para ter uma visão crítica aí, né, do que está sendo produzido. Vamos lá, tem mais uma pergunta do Rafael, ele está perguntando como eles estão indo no curso, né? Estão indo muito bem, por sinal, porque, na verdade, esse início é bem confuso, a gente fica bem confuso, a gente muitas vezes descreve demais, é redundante muitas vezes, né, como chapéu na cabeça, colar no pescoço, pulseira no pulso, o tipo de coisa que a gente, às vezes, escreve, claro que a gente não tem uma intenção ruim, mas se a gente parar para analisar, não tem necessidade, né? O natural é que as pessoas utilizem o chapéu na cabeça. Se elas estão utilizando o chapéu de outra forma, aí sim nós vamos mencionar. É a mesma coisa da questão da foto colorida, né? Eu sempre falo, não tem necessidade de colocar colorida. Por quê? Porque geralmente as fotos são coloridas. Atualmente, a maioria esmagadora das fotos são coloridas. Se fosse de outra forma, aí a gente citaria foto em preto e branco, foto em sépia, foto envelhecida, enfim. Mas, e também durante o roteiro nós vamos dando pistas, né? Blusa vermelha, calça azul. Então não tem necessidade de usar esse termo colorido lá no início. Mas vocês estão indo muito bem. Estou gostando muito de ver a participação, a interação nos fóruns, que é muito importante. O que eu estou sentindo um pouquinho que essa turma está precisando é ler os comentários que eu coloco nas atividades de outros colegas, sabe? Isso é muito importante. Às vezes, na nossa atividade, não tem algum comentário,
mas na atividade de outro colega tem algum comentário que pode ser bem importante aí nesse processo de construção. Então, não basta só fazer a atividade, postar e pronto. Dá uma olhada na atividade dos outros colegas, vai dar uma passeada no fórum, entra nas atividades para poder ver o que está acontecendo também, as dúvidas que as outras pessoas estão tendo também, porque isso ajuda a nos fortalecermos, né? Que às vezes a gente fica achando, poxa, eu fiz o roteiro, o Felipe foi lá e colocou um monte de observação, né? E eu sei que não deve ser fácil, né? Você às vezes leva um tempão para montar o roteiro, aí depois eu chego lá e coloco aquele monte de observação, né? Mas vai e olha o do colega também, que também está cheio de observação. E isso faz parte do processo, tá? Foi bom você comentar, Felipe, que eu vou até também pontuar a questão de seguir as tarefas, né? A maioria das nossas aulas tem mais de uma tarefa, e às vezes a pessoa realiza uma só, né? Às vezes tem que postar a imagem, fazer a audiodescrição, comentar na audiodescrição do colega e depois revisitar a imagem que foi feita, no caso, na aula 4, revisitar todos os comentários e comentar também na imagem que você fez. Então, algumas pessoas não têm dificuldade de tempo, enfim, deixa de fazer uma tarefa ou outra, e assim não fica o trabalho completo, né? Não fica essa questão, como você falou, interage no colega e não vê o erro do colega, às vezes nem vai de novo na sua audiodescrição. E outro ponto, alguns colegas às vezes esquecem de fazer a audiodescrição da sua imagem, como no caso da aula 4. E aí a sua imagem fica sem nenhuma audiodescrição. Aí eu já comentei até com alguns cursistas, a importância, então, se ninguém fez, você vai lá e faz a sua audiodescrição. Porque assim o Felipe vai também avaliar a sua imagem, senão a sua imagem fica lá sem nenhuma audiodescrição, tá, gente? É bom porque, na verdade, vai ser um treino o tempo todo. É o tempo todo elaborando roteiro, elaborando roteiro. É isso que nós vamos fazer, basicamente, né? Então, quanto mais roteiros você elaborar, mais prática você vai pegando, você vai caindo menos em erros, né? Em erros básicos. Então, tudo é prática, né? Na vida, tudo é assim. Então, quanto mais você puder treinar, faz da sua imagem, faz a do colega, faz a de outro colega, o importante é estar fazendo, é isso que a gente quer. E uma coisa que a gente, né, até corrigiu para essa turma é que vocês podem, né, achar maçante, nossa, todas as atividades são de fórum. Nas primeiras versões do curso, a gente explorava outros formatos de atividade. Atividade de entrega, o wiki, responder questionário. Só que, assim, a gente viu que o fórum, ele funciona melhor para esse curso justamente porque você começa a ler os roteiros produzidos pelos colegas e as escolhas tradutórias que eles fazem. Coisas assim, poxa, eu olho para essa imagem, eu nunca imaginaria que eu escolheria essa palavra ou esse termo para poder traduzir isso. Ou eu não iria traduzir nessa ordem, eu ia traduzir do principal para o secundário, ao invés de ser de cima para baixo. Então, isso enriquece o seu aprendizado. Muitos perguntam, tipo, né, quantas formações eu preciso, como eu dou sequência aos meus estudos. A gente fala que um curso nesse formato de 60 horas não vai te formar audiodescritor. Mas, se você aproveitar bem, né, se você for uma pessoa que pesquisa, né, que faz todas as atividades, vê a atividade do colega, vê os comentários, alguém comentou aqui, né, que as correções do Felipe são muito enriquecedoras. Então, assim, era outra coisa que eu queria falar no começo da nossa aula. Além da gente ter um curso que está sendo aí né, solicitado no mercado, nas universidades, a gente tem um consultor de luxo também, entendeu? Porque o Felipe, ele é uma das pessoas mais bem conceituadas aí no Brasil mesmo, todo mundo conhece Felipe Monteiro quando você vai falar em consultoria de audiodescrição. Então, assim, isso já muda a qualidade do aprendizado também, entendeu? Porque, eu não sei se vocês chegaram, já passou, né, do capítulo do que é o consultor, quem é o consultor, não passou?
Então, não basta ser uma pessoa cega ou com deficiência visual para ser um consultor, né? Tem que ter toda uma formação, uma experiência, e isso, né? O Felipe, ele tem uma bagagem, e uma bagagem de vários formatos, né? Então, isso é muito importante, e de trabalhar com vários audiodescritores. Eu escrevo de uma forma, a Eliana escreve de outro, e aí por aí vai, né? Então, assim, essa experiência, eu acho que vocês têm que explorar. Manda 1000 vezes as correções para o Felipe. Aproveitem ele aqui, porque lá na universidade, por exemplo, onde eles estão pedindo, né, o curso, eles estão lá, como é que eu vou fazer? Eu não tenho consultor e tal. Eu falo, gente, tem que contratar. Não adianta eu formar professores, dar curso, dar palestra, dar workshop sobre audiodescrição e vocês não terem um consultor aí. O seu roteiro não vai ser suficiente. Então, aproveitem a expertise dele aqui, tá bom? Isso aí. Desculpa, microfone desligado. Elaine perguntou se existem filmes com AD que nós podemos indicar a ela. Dá uma lista aí, Felipe. Muita coisa, nossa, muita coisa. É até produção. No próprio YouTube, eu vou só falar o nome de um canal que se chama Filmes que Voam. Lá você já encontra alguns filmes com audiodescrição, mas no YouTube você pode colocar só a palavra audiodescrição, você já vai encontrar muita coisa. Desenhos, né? Até chaves, e encontra muita coisa mesmo. Tem muita coisa. Na Netflix, né? Na Netflix, não sei se quem que perguntou, Mariana? Eliana? Elaine, desculpa. Elaine, não sei se você tem Netflix, mas na Netflix também tem alguns títulos com o recurso da audiodescrição, só que lá eles chamam de audiodescrição, como que é? Descrição de áudio, né? É isso que eles chamam? Eu não lembro agora exatamente, eles usam um termo traduzido lá que é errado, né? Descrição de áudio, eu acho. E aí tem uma sessão só para isso. Oi? Na aula 8, a gente coloca uma listinha também de dicas, né? De onde assistir, algumas coisas assim. Vai chegar lá. Mas tem bastante coisa assim. Bastante coisa. Tem mais uma pergunta da Isa. Ela tem dúvida sobre qual posição descrever a foto. Se é o lado dela, né, direito, mas qual lado direito é da foto? Eu olhando a foto ou como se eu estivesse mostrando a foto para alguém? A foto de costas para mim. Isso aí é uma dúvida que é bem pertinente, Isa. E muita gente tem essa dúvida, mas a perspectiva é sempre de quem está olhando. Então, você está olhando para aquela imagem, então é o lado esquerdo da perspectiva de quem está olhando, não é o lado esquerdo da imagem, é o lado esquerdo do lado esquerdo do que você está olhando, do que você está vendo. Então, é sempre na sua perspectiva enquanto telespectadora, vamos dizer assim, né? Agora, vamos supor, você quer falar da tatuagem que está no braço de um rapaz, por exemplo. Aí você fala, tatuagem no braço direito dele. Então, é no braço direito dele. Então, aí realmente é o braço direito. Você está olhando para a foto, o braço direito dele, para você, está do lado esquerdo, né? Mas é o braço direito dele. Então, você tem que definir que é o braço direito dele. Que aí a gente sabe que se refere à pessoa. Mas, por exemplo, tem uma cadeira. Você está vendo que a cadeira está do lado esquerdo. Aí você fala que a cadeira está no lado esquerdo, né? Agora, só quando é relacionado à pessoa, assim, aí você define. Pegando um exemplo aqui, eu estou pegando uma imagem que é a fotografia em horizontal de uma paisagem ao ar livre, e aqui a árvore está à esquerda. Então, assim, né, é o que a gente está vendo, a árvore está à esquerda. Aí eu vou
a história aí do Felipe complementa, né? Se a gente tem Isso. uma pessoa com alguma coisa, utilizando alguma coisa no braço, na perna, tem que ser da pessoa, né? Uhum. Eu tenho até um exemplo interessante, que é o caixa eletrônico do Banco Bradesco. Os caixas eletrônicos, hoje em dia, todos têm acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Então, a gente conecta, né, o fone de ouvido e a gente vai ouvindo as instruções, né? Aperte 1 para tal, aperte 2 para tal. E aí, no caixa eletrônico do Banco do Bradesco, tem esse erro, é justamente esse erro, que ele fala assim, retire o seu dinheiro no compartimento ao lado direito, e o dinheiro ele sai do lado esquerdo, né? Ao lado direito do equipamento, né? Se ele tivesse falado assim, retire o dinheiro ao lado direito do equipamento, tudo bem. Mas nesse caso, não, eu estou de frente para o equipamento, então é do lado esquerdo. E a mesma coisa acontece com o teclado. Eles falam, o teclado está posicionado ao lado esquerdo. E, na verdade, não, ele está ao lado direito. E então, isso aí foi um erro. Com certeza faltou consultoria aí nessa. Exatamente. E assim, pode te induzir ao erro, né? Porque botões, os comandos são em botões. Então, o comando de saque está lá no botão direito, e aí você vai para o esquerdo, e aí como é que fica? Na verdade é que como nós que temos deficiência visual, quando nós conectamos o fone de ouvido no equipamento, a tela apaga, ela fica completamente escura, né? A gente não usa a tela, a gente usa só o teclado físico. E esse teclado físico, ele é posicionado para quem está olhando, é do lado direito, para gente, porque a maioria das pessoas, isso pensando numa sociedade destra, né? A maioria das pessoas usa com a mão direita, né? Então, o teclado fica mais posicionado para o lado direito. E aí eles falam que está do lado esquerdo, sabe? Então, está invertida essas informações. Estão invertidas essas informações, sabe? E pessoa com deficiência que é canhota que lute, né? Também. Isso aí já é outra questão também, né? Mas é isso. Lá para a pauta. Vamos seguindo. A Elane tem uma dúvida sobre notas proêmias, então a gente pode falar um pouco. Ela e o resto da humanidade, né? Mas antes de... dela, Felipe, é assim, foi feita uma observação que nem sempre as notas introdutórias precisam ser usadas. Em quais situações não são usadas? Aí a gente aproveita também para falar da diferença, né, de como dividir um texto entre notas proêmias e audiodescrição, né? Na verdade, tem muita coisa para falar sobre esse item, mas antes de falar disso, eu quero só complementar nesse exemplo que a Luciana trouxe. Ela começou falando, né, foto horizontal, não sei, de uma paisagem que você falou, Lu, não lembro. Isso. Mas eu peguei alguns roteiros, principalmente hoje, eu peguei alguns roteiros que estavam assim, a primeira frase estava assim, foto horizontal. A gente não pode começar uma frase assim, foto horizontal, isso não tem significado nenhum. Você tem que dizer foto horizontal de alguma coisa, de algum elemento. Qual é o elemento principal daquela imagem? No caso da Luciana, era uma árvore, né, Luciana, que você disse? O elemento eu falei da paisagem, né? Paisagem é uma paisagem mesmo. Então, por exemplo, foto horizontal de uma paisagem. Pronto, já deu uma contextualizada, já estou imaginando lá uma praia, já estou imaginando uma montanha, já estou imaginando uma floresta, sei lá. Depois ela vai vir detalhando, aí eu vou entender que tipo de paisagem que tem naquela imagem. Agora, se eu coloco foto horizontal, isso não tem significado algum, isso não forma imagem, é uma frase completamente vazia, uma frase completamente sem significado. Então, a gente não pode fazer dessa forma, tá? Então, ficar atento a isso. Sempre olhar para a imagem, a gente tem que sempre analisar muito a imagem, sabe? Olha bem para ela e faz o seguinte teste. Você bateu o olho, qual foi a primeira coisa que você olhou naquela imagem? Foi a árvore? Foi a cadeira? Foi o cachorro? O que foi? Foi um homem? Então, você já sinaliza foto horizontal de um homem sentado. Pronto. Você já deu um contexto geral, assim, já deu para saber mais ou menos o que tem naquela foto. A partir dali, você começa a detalhar, tá bom?
Agora, sobre as notas proêmias ou notas introdutórias, pode usar qualquer um dos dois termos. Os dois estão corretos, tá? E é sempre no plural, tá? Nunca nota proêmia, nem nota introdutória, é sempre no plural. Eu peguei muitas pessoas colocando no singular, notas proêmias ou notas introdutórias. Por quê? Porque esse trecho, ele traz sempre mais de uma informação. Ele nunca vai trazer uma informação só, como eu peguei também algumas pessoas colocando uma informação só nas notas proêmias. Não faz sentido a gente criar as notas proêmias só com uma informaçãozinha. Não é esse o sentido. Por exemplo, se uma foto ela tem uma legenda, e você quer colocar essa legenda dentro das notas proêmias, tudo bem, tá tudo certo, tá ok. Você pode colocar a legenda dentro das notas proêmias, mas você tem que complementar aquelas informações. Agora, você tem que lembrar, por exemplo, um estudante na escola, se aquela imagem ela já tem a legenda, ele vai ter acesso àquela legenda. Quando ele estiver lendo o material, quando chegar na imagem, ele vai conseguir ler aquela legenda. Então, se for criar uma nota introdutória, as notas introdutórias só para colocar legenda, não faz muito sentido, sabe? É só quando não tem legenda, né? No caso do estudante, né, do material didático, normalmente, né, a imagem, ela já está no contexto didático, né? Então, assim, se você já tem uma informação ali num parágrafo, na página onde está a foto, já tem uma legenda, não vá ser redundante criando notas proêmias, né? Porque o aluno ele tem plena condição de associar aquela imagem àquele conteúdo. Até falando como designer, a gente tenta diagramar de forma que a fotografia ela esteja o mais próximo possível do conteúdo. Se não tiver, aí já é um erro editorial, do material, enfim. Tem alguns casos que por exemplo, tipo a questão das notas de rodapé, né, notas explicativas. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade quando as notas, elas são lá no final de você ter que ficar buscando um númerozinho e indo lá no final para saber a referência daquilo dali. Então, assim, a nota proêmia, ela auxilia quando você não tem uma informação importante para o entendimento, isso no contexto didático, né? Tem uma informação importante para a compreensão daquela obra, então você complementa com a nota proêmia. É um conteúdo, é uma informação que você não está visualizando ali na imagem. Você vai falar sobre um autor, ou sobre uma época dessa fotografia, ou sobre, entendeu? Alguma coisa que não está nem no texto, e não está ali, mas é importante para a compreensão do aluno, você cria as notas proêmias. Tá, e outra coisa, eu sei que não é o caso aqui dessa turma, mas é importante fazer uma pesquisa, né, para nós elaborarmos essas notas proêmias, mas nós temos que escrever essas notas proêmias com as nossas próprias palavras. A gente não pode copiar um texto da internet e fazer uma montagem e criar as notas proêmias, porque isso é plágio, isso é crime, a gente não pode fazer isso. Nós temos que elaborar o nosso próprio texto. E tem que ser um texto agradável, não pode ser um texto em tópico, assim, quadro à lua, fulano de tal, ano tal, não sei o quê. Para quem está lendo, isso é muito chato, é muito maçante. Então, você cria uma historinha introdutória, sabe? O quadro apresentado é chamado de A Lua. Ele foi pintado pelo pintor fulano de tal, no ano de tal, na cidade tal. Cria uma historinha introdutória para a pessoa chegar na audiodescrição. Não basta colocar aqueles tópicos, porque fica muito chato de ler e muito desinteressante. A pessoa vai acabar não chegando na audiodescrição por conta das notas introdutórias. Agora, isso que a Luciana falou é super importante. As notas introdutórias, como eu sempre falo, elas vão trazer informações que você não consegue ver na imagem. São informações além da imagem, mas que são informações relevantes, né? Como o nome do pintor, a técnica que ele utilizou, o ano que ele nasceu, em qual cidade,
por exemplo, uma imagem já sempre dou esse exemplo, né, da Turma da Mônica, falar quem é o Maurício de Souza, qual a importância do Maurício de Souza, há quanto tempo ele é cartunista, é desenhista, enfim, trazer informações que vocês consideram relevantes. Agora, a Lu também falou coisas importantes, né? Vocês têm que lembrar que, às vezes, a imagem ela já está dentro de um contexto. Então, já existe um material ali em volta daquela imagem. Mas, no nosso curso, a gente pede para vocês criarem as notas introdutórias, até para a gente saber para qual direção que vocês têm que criar a audiodescrição. Então, vocês têm que contextualizar aquela imagem. De onde foi tirada aquela imagem? Foi de um livro? Foi de uma revista? E de que livro foi retirado aquilo? Para qual faixa etária? E qual é a proposta daquela imagem? É ilustrativa? É meramente ilustrativa? É uma atividade? Então, isso tudo precisa ser contextualizado para que a gente possa elaborar a audiodescrição na direção desse contexto. Porque, às vezes, você fica detalhando a imagem de, né, elementos que não tem necessidade para compreensão. Às vezes, é uma atividade que você só precisa entender alguns pontos daquela imagem para você poder concluir aquela atividade. Então, às vezes, você fica fazendo uma descrição detalhada demais, sabe? Então, o contexto é super importante, sabe? E quando eu comecei a fazer, né, os meus primeiros cursos de audiodescrição, eu estava com a cabeça muito mais voltada para obras de arte, né, porque era no contexto que eu estava, e aí, para mim, as notas proêmias, elas, assim, um exemplo claro que eu tinha na minha cabeça de nota proêmia era a tabela da obra, aquela legendazinha, quando você vai no museu, e aí você tem a obra, e ali do lado tem aquela legenda descritiva, aquilo é uma tabela, né? Então, ali, ele é um texto seco, do jeito que o Felipe falou, né? Pintura, óleo sobre tela, a medida, o ano, o autor, e às vezes coloca alguma informaçãozinha a mais, mas tudo ali seco. Eu achava que nota proêmia é isso, mas não. Você está traduzindo, e assim, e dependendo do que você está traduzindo, você tem que levar a linguagem do espectador, entendeu? O que o seu público, né, vocês trabalham em educação básica e infantil, né? Você não vai pôr um tópico sobre tópico, a criança vai dormir, o aluno vai dormir ouvindo aquilo dali, né? Tem que, sim, escrever, contar uma pequena narrativa na mesma linha da tradução da audiodescrição. Então, eu tive que desapegar, né, do exemplo da legenda de obra de museu. Não é aquilo. Ele ali te oferece a informação para você construir as notas proêmias. E aí tem essa pergunta também, quando utilizar notas proêmias e quando não utilizar? Depende da situação. Tem situação que a própria audiodescrição da imagem já é suficiente. A pessoa vai ler aquela audiodescrição, ela vai compreender aquela imagem, está tudo ok. Ela não precisa saber nada além daquelas informações imagéticas que estão ali. Agora, tem situações que não, que a gente precisa dar informações além do que estão na própria imagem. Então, você que vai fazer essa análise. Mas a gente passou por uma fase agora, né, que são as imagens para redes sociais, né, das hashtags, essa coisa toda. Então, nas redes sociais, num contexto geral, as pessoas querem ver as coisas rápido. Elas não querem ficar ali lendo um texto enorme para poder ter acesso a uma imagem. Então, dificilmente vai caber notas proêmias na rede social. Agora, por exemplo, é um projeto que alguém criou para as redes sociais. Por exemplo, um museu criou um perfil no Instagram e vai postar as obras do museu nesse perfil. Esse perfil é para isso. Aí é outra história. Aí a pessoa pode pôr notas proêmias, pode fazer um texto mais elaborado, um texto mais longo. Agora, se é uma foto do dia a dia, foto de um evento,
a gente não vai fazer notas proemas porque as pessoas não vão ter paciência para ficar lendo tanta coisa, que as pessoas querem passar e ler rapidamente e passar para a próxima foto, sabe? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter, sabe? Eu sei que a gente, quando elabora um roteiro de audiodescrição, é como se fosse um filho, né? A gente cria aquilo com tanto carinho, né? A gente leva um tempão para poder elaborar aquele texto, mas a gente tem que lembrar que o usuário, ele lê aquilo ali, passa direto e vai para o próximo, e pronto, é assim que funciona. Esse exemplo que você deu, né, do museu, que, assim, a gente também tem a possibilidade de fazer uma audiodescrição completa e uma resumida, né, para quem quer mais informações, é um estudioso, é um pesquisador, você pode sim se estender mais sobre a obra. Mas quem é um visitante, é um turista, tá a passeio, ele, né, muitas das vezes ele não tem nem tempo e nem paciência para poder ouvir, né, minutos e minutos de audiodescrição. Então, tem essa possibilidade também. Uhum. Vamos lá. Eu sempre digo para as pessoas, depois que terminou de elaborar o roteiro, você lê o seu roteiro, se ele começar a passar de 1 minuto na sua leitura, uma leitura confortável, uma leitura tranquila, sem correr e sem ler muito lento. Se começar a passar de 1 minuto, já está ficando longo o seu roteiro, tá? Isso já fique em alerta. Não é regra, tá? Estou só dando uma dica num contexto assim bem genérico, porque na audiodescrição não existe regra para nada. Por isso que é sempre um desafio, né? A gente tem que ir utilizando aí o bom senso o tempo todo. O Rafael perguntou sobre o uso de notas proêmias ou notas introdutórias. Tanto faz, né, Felipe? São sinônimos. Tanto faz. São só termos que utilizam. Tem pessoas que preferem notas proêmias, tem pessoas que acham que notas introdutórias é um termo mais acessível, e aí fica a critério de cada pessoa. Isso aí não vai influenciar em nada, não. Vamos falar de mais um ponto do roteiro, que na aula 4, né, começou a surgir depois que nós descobrimos o motivo. Quando enumerar os elementos apresentados na imagem, A, B, C... Isso aí eu vou deixar até a Luciana responder. Luciana. Para mim, essa situação, eu até falei que eu tinha achado que eu não tinha sido feliz na escolha da imagem para poder ilustrar, né, essa aula, mas ali era uma imagem que era uma composição de 2 figuras. Então, isso, inclusive, quando a gente for audiodescrever elementos, hoje que está sendo muito utilizado, né? Print, a gente tira print de uma live, por exemplo. Isso aqui é uma composição de várias imagens. E aí, para eu organizar essa audiodescrição, eu tenho que enumerar, ou a própria, né, como era o caso lá, o exemplo lá da aula, a própria composição, ela já tinha nela própria, se não me engano, a letra A e a letra B, né? Então, a imagem A era do pente, né, do cabelo, é essa que vocês estão falando? Sim, que tem sim, a letra A e a letra B? Sim. Então, uma era para ilustrar uma situação didática, a outra era para ilustrar outra, mas aquilo ali é uma composição, é uma imagem só com duas, uma composição com 2 imagens. Então, aquilo dali num livro, vem o livro, a página do livro com o texto, tem a legenda, é uma figura só, que tem as figuras A e B. Então, por isso, você precisa enumerar. Você está descrevendo primeiro a figura A, então eu vou colocar A, mulher com cabelo, passando pente, não sei o quê. Letra B, é o pente com os prótons, os elétrons, enfim. Agora, se você não tem... Eu escolhi A e B ali porque visualmente existia a letra A e B ali. Se você não tem isso, você pode ir falando na ordem, entendeu? Foto 1, foto 2, ou organiza isso, entendeu? Aí vai depender muito, novamente, né? Vai depender da obra. É difícil fazer audiodescrição quando você tem uma composição. Até nisso, você tem que dosar.
necessário descrever tudo. Eu e o Felipe acabamos de fazer um roteiro de uma identidade visual que era um mosaico de fotos. Só que qual que era ali o tema dessas fotos? Era um ambiente de estudo. Então, eu falei de uma forma geral, eu não pude descrever, porque a gente tinha 30 fotos naquele mosaico. Aquilo era uma identidade visual, né? Uma marca. Se eu for descrever uma marca, descrever cada foto, cada situação, cada pessoa, a pessoa vai gastar 1 hora ouvindo a identidade visual, entendeu? A audiodescrição da identidade visual. Então, enumerar é para organizar. Agora, se a própria imagem está enumerando, você tem que ler aquilo que está escrito na imagem. É isso aí. E outras vezes eu dou exemplos nas correções, e esses exemplos não são para ser inseridos, né, no roteiro de vocês. Eu só estou dando um exemplo, eu sempre coloco assim, por exemplo, sobre fundo preto e em branco, Feliz Natal. Não é para colocar Feliz Natal no roteiro, eu só estou citando um exemplo da estrutura que vocês devem utilizar. Geralmente eu dou um exemplo completamente diferente do que vocês estão fazendo, justamente para vocês verem que é um exemplo que eu estou dando, sabe? Então é sempre esse processo de adaptação. Por isso que é importante a gente ter contato com a audiodescrição de outras pessoas, ver como que os outros colegas estão elaborando, estão estruturando, para a gente ter novas ideias, né? Para a gente poder também construir os nossos roteiros, né? Eles estão até lembrando, Felipe, de uma audiodescrição que fizeram sobre uma tábua de verduras, onde você orientou, né, de colocar, organizar as verduras, aí letra A, letra B, letra C, enfim. Isso, e essa situação das verduras, eu lembro bem, eu não lembro quem que fez, mas logo começou assim, uma tábua que tinha cebolinha, eu não vou lembrar também quais eram as verduras, mas vamos supor, cebolinha, agrião e, sei lá, alface. Aí eu pedi para descrever cada uma das verduras, porque a pessoa muitas vezes não sabe como são aquelas verduras, né? Para quem enxerga, às vezes é tão natural, né? Falou alface, já sabe como é uma alface, mas será que toda pessoa com deficiência visual sabe como é uma alface? Será que ela sabe o que é um agrião? Então é importante a gente ter esse olhar também. O Rafael perguntou também como é a comunidade cega nas redes sociais. A audiodescrição deve ser diferente? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. As pessoas com deficiência visual gostam muito de redes sociais e não são diferentes das outras pessoas. Gostam de agilidade, gostam de ver muita coisa, de acessar muitas fotos, os vídeos, né, as músicas. Então, por isso que eu sempre falo, nas redes sociais a gente não pode se estender muito, os textos não podem ficar muito longos, porque as pessoas querem ler aquela imagem e já passar para a próxima, e vamos que vamos, né? Então, não dá para ficar se estendendo muito, só se for um projeto, como eu disse, né? Se for um projeto específico sobre obras de arte ou sobre um determinado tema, que existem, né? Vários perfis que são projetos. Aí sim, aí é um caso à parte, mas postagem corriqueira do dia a dia, de patrocinador, de publicidade, não, aí são coisas mais rápidas, mais ágeis, mas também não é para fazer uma frase só, como a gente vê por aí nessas hashtags, que também faltam muitas informações, né, aí também não faz sentido. Mais uma dúvida corriqueira, né, que é o tipo e o posicionamento da imagem na audiodescrição, né, que a maioria das pessoas erraram quando foram audiodescrever. Isso aí é uma coisa bem séria, até aconteceu alguns casos, né, que esses trabalhos colaborativos, onde todo mundo contribui, aí um colocava que a imagem era vertical e o outro colocava que era horizontal.
Aí até um determinado ponto eu falei, mas a imagem é vertical ou ela é horizontal? Porque aí eu fui ficando na dúvida, né? Se a gente tem dúvida, a gente não tenha vergonha de nada, vai pesquisar. Eu não sei o que é horizontal, não sei o que é vertical, eu vou pesquisar, vou atrás para descobrir, né, qual é o posicionamento horizontal e qual é o vertical. O que a gente não pode é trazer informação incorreta para a audiodescrição, né? Igual essa questão da lateralidade. Eu sei que muita gente tem dúvida de direita e esquerda, né? Isso é muito comum mesmo. Então, tem dúvida? Vai pesquisar. Qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo? Que você não pode imprimir uma informação incorreta, né, no roteiro, porque aí você vai conduzir o usuário ao erro, né? E essa questão do posicionamento da imagem é importante porque você vai construindo aquilo imageticamente. Quando você fala fotografia vertical de uma mulher, você já imagina aquela imagem na vertical de uma mulher. Então, você já vai construindo a imagem. Né? Se você fala fotografia de uma mulher, você já não consegue construir direito. Se a fotografia está em pé, se ela está deitada, se ela é quadrada, enfim. Essa questão do tipo de imagem, Felipe, eu até queria ver com você, assim, primeiro que esse negócio da pesquisa é muito importante, porque nem sempre a gente vai receber uma imagem com elementos que são do nosso cotidiano para poder fazer a audiodescrição, né? Esse exemplo mesmo que eu peguei aqui do Paint, ele é de um livro de física. Eu sou designer, para eu entender aquelas figuras ali, eu tive que ler e reler e fazer e consultar o professor para poder fazer um roteiro, porque muito daquelas imagens ali eu não conseguia abstrair para poder fazer o roteiro. Então, é um exercício constante de pesquisa para você escolher. Quando a gente estava fazendo esse mesmo, né, da identidade visual, eu esqueci eu estava falando que era um grupo de fotos, um agrupamento, eu usei um termo muito feio. Aí eu falei, gente, é um mosaico de fotos. Aí o Felipe falou, não, é isso mesmo, quando na parte lá da criação já estavam falando de mosaico. Então, assim, a gente tem que estar ali, o dicionário é muito importante. Eu tenho um dicionário aqui, que ele, ao invés de ser dicionário só de palavras, ele é um dicionário de símbolos. Então, assim, né, você escolhe ali, ele tem vários significados. Então, assim, às vezes, você vai descrever um elemento pela né, a informação técnica dele, um triângulo, um retângulo, né, um quadrado. Muitas das vezes a gente fala uma forma geométrica. Que forma geométrica é essa? A gente pode ser mais específico dependendo do contexto. Então, voltando à questão do formato, né, dos tipos de imagem, eu tenho recebido pelas redes sociais a descrição muito de que as imagens, por exemplo, que vem no WhatsApp, eu já recebi por várias vezes chamando isso de card. O que você acha disso, Felipe? Card não sei o que. Card, na verdade, é um cartão, né? Aí é o formato de cartão. Porque então, é um formato, né? É igual, tipo flyer, né? É um formato, banner é outro formato, né? São termos que estão se popularizando, né? É tipo close, que é da linguagem cinematográfica que já se popularizou, né? Todo mundo sabe o que é um close, né? É porque eu tenho dificuldade nessa questão dos formatos também, que assim, teoricamente, para quem é designer, aquilo ali não é um card, né? Então, assim, tá. Aí você já está entrando numa questão que é muito importante, que eu vejo na audiodescrição, que é a revisão. Né? Existem basicamente três profissionais na audiodescrição, né? Que é o roteirista, o consultor e o narrador.
Mas eu acho super importante o revisor. Quem é o revisor? É aquela pessoa que também não tem a limitação visual, que é um roteirista também, mas que vai revisar o trabalho daquela outra pessoa, porque para aquela pessoa aquilo é um cartão, é um card, mas para outra pessoa não. Então elas vão discutir e chegar a um consenso, né? Porque a pessoa com deficiência visual, ela não tem condições de discutir esse tipo de coisa. Né? O máximo que eu posso virar para a Luciana é falar assim, mas isso é um cartão mesmo? Né? Mas eu não vou perguntar. Se ela falou que é um cartão, eu vou acreditar fielmente. Se ela fala para mim que é uma fotografia, eu não vou discutir que é uma fotografia, sabe? Porque eu posso discutir se ela me citar algo que eu acho estranho. Sei lá, fotografia de uma criança com uma faca na mão. Aí eu posso achar estranho aquilo, eu posso perguntar, mas ela está com uma faca, é uma faca mesmo que ela está segurando? Porque não é uma coisa assim tão comum, né? É possível, mas não é tão comum. Aí eu questiono. Agora, se ela me fala que é uma fotografia, eu não vou questionar, eu vou acreditar fielmente, né? Porque assim como o card, por exemplo, eu me afastei um pouco do design gráfico, né? Muitos anos eu trabalho com EAD, mas lá nos anos 90, né, quando eu ainda trabalhava muito com a produção gráfica, todo mundo pedia para eu poder fazer um folder. Eu quero um folder. Eu quero um folder. É assim, assim. Só que, assim, tecnicamente, aquilo dali que estava sendo pedido não era folder. E existia um mercado. Eu já tive pedido de flyer, eu já tive de filipeta, eu já tive de postal. E para todo mundo, um pedaço de papel com uma propaganda era um folder. E o conceito de folder, ele é de um produto que é dobrado, né? O folder até do inglês, porque ele tem uma Eu penso assim, quando você fala folder, eu já penso em algo que você abre, assim, né? Eu penso assim, mas eu não tenho esse conhecimento técnico que você tem, né? Pois é, mas aí é o que eu falo, né? De entrar no conhecimento comum, né? No consenso. No senso comum. Isso. Você utilizar o card hoje já é uma, né? Eu já tô recebendo. Convencionou, né? Convencionou. No primeiro eu falei, que card é esse? Que é um pôster. Eu posso te dar um outro exemplo prático que eu acho que todo mundo aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quando aparece aquele símbolo que as pessoas chamam de nota musical, né? Às vezes aparece em legenda. E eu sou músico, e eu sei que o nome daquilo não é nota musical, é figura musical. E, na verdade, a figura que aparece se chama colcheia, que é um nome específico. Mas já se convencionou que aquilo ali é uma nota musical. E ponto final. Então, hoje em dia, quando eu recebo textos assim, eu já nem corrijo mais, porque eu sei que as pessoas vão saber quando dizer nota musical, que é aquele símbolo que na música nós chamamos de figura musical, entende? Agora, se for uma audiodescrição num contexto da música, aí eu vou corrigir. Aí eu vou falar, não, você não pode pôr nota musical, você tem que pôr figura musical. E ainda chamar de colcheia, no caso, né? Felipe, você falou sobre a questão até da linguagem cinematográfica, então seria interessante falar se usa ou não na audiodescrição como segundo plano, close, essas palavras. Olha, gente, vai ter muita. Vocês vão encontrar muito por aí pessoas que utilizam a linguagem cinematográfica, né? Como a gente sempre fala, são as escolhas tradutórias. Toda vez que a gente trabalha com tradução, você trabalha com escolhas o tempo todo. Então, vai depender da sua linha de trabalho. Eu acho que a linguagem cinematográfica ela cabe em determinadas situações. Eu não concordo em utilizar a linguagem cinematográfica em qualquer situação, sabe? Se é um filme conceito, se é um filme onde os enquadramentos têm uma relevância, tem uma importância, aí sim a gente vai falar sobre os enquadramentos. Agora, se vocês pararem para pensar, toda obra audiovisual ou obra visual, né, tem um enquadramento.
Então, é igual o movimento da câmera, né? Tem, toda obra audiovisual tem movimento de câmera. Ela se afasta, ela se aproxima, ela sobra, ela abre, enfim. Então, se a gente for ficar citando esses itens, a gente vai poluir muito o texto, mas eu não digo que é proibido, que não se deva usar nunca, mas tem situações que a gente deve utilizar. Mas numa situação de uma foto, onde você só quer dizer que alguém está à frente e outra pessoa mais atrás, não tem necessidade de você falar primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Eu acho que isso traz mais ruído do que informação, sabe? Então, tem que usar aí o bom senso, mais uma vez. É a mesma coisa que eu sempre falo do pronome possessivo, que é sempre uma questão, né? Tem muita gente que usa o pronome possessivo, e eu presto consultoria para roteiristas que usam o pronome possessivo, e, no final das contas, eu dou ok e fica com o pronome possessivo. Mas, para mim, o pronome possessivo, ele sempre gera ruído. Ela pega a sua bolsa. Eu sei que a bolsa é dela, eu sei que a bolsa é da mulher, mas quando a gente ouve, nosso cérebro automaticamente é, ele dá uma travada. É rápido, mas dá. Dá a impressão de que ela está pegando a minha bolsa, não a bolsa dela. Então, se a gente pode escrever de outra forma, eu prefiro evitar o pronome possessivo. Mas tem gente que bate nessa tecla e quer usar o pronome possessivo. Então, utiliza o pronome possessivo, entende? Então, é mais ou E menos eu acho isso. que qualquer imagem, quando a gente está trabalhando, hoje até que não, né? Assim, hoje todo mundo com o celular na mão consegue produzir minimamente, né, um vídeo, uma imagem, um folheto, enfim. Existe poluição visual, mas quando você tem uma obra super bem acabada, muito bem planejada, onde né, o autor ele pensou nos mínimos detalhes, ele não quis deixar uma poeirinha de poluição visual. Você vai deixar essa poluição na audiodescrição, sabe? Eu acho isso injusto com a obra. Então, assim, voltando à questão isso vai ser falado também mais para frente, né, em audiodescrição de filmes, acho que é a aula 8. Mas quando a gente usa alguns elementos de linguagem cinematográfica, você acaba substituindo palavras que poderiam enriquecer a obra, né? Então, quando você fala close fechado em uma mão, close fechado já é um horror, né? Porque se é close já é fechado. É porque eu já ouvi isso. Close fechado em uma mão. Você só tem aquele tempo para falar, porque já vai vir um diálogo depois. Fala da mão branca com anel. A mão branca com anel, ela ocupa o mesmo espaço do close fechado com a mão, o espaço de tempo. Qual que tem mais informação ali para quem está ouvindo? Entende? Então, assim, eu reforço muito sobre essa questão da linguagem cinematográfica, a não ser que seja isso, né, que o Felipe está falando, que é uma obra conceito, que todos esses enquadramentos, eles foram pensados para que mudasse, né, todo o conceito da obra, tudo bem, mas eu acho que dá para poder substituir bem os vocábulos, né, as informações que você vai escolher. E sabe o que eu acho, Lu? Que as pessoas ficam naquela ânsia de querer imprimir na audiodescrição o que os olhos estão vendo, né? E a gente sempre fala isso, a audiodescrição, ela nunca vai substituir a visão. A visão é um sentido muito complexo. A audiodescrição não tem essa pretensão de substituir a visão. Ela é um recurso de acessibilidade, ou seja, ela promove acesso até aquela obra. Eu consigo chegar até aquela obra, mas eu não vou ter a mesma riqueza de detalhes que a visão me proporciona. Então, quando você está falando do enquadramento, claro, é importante, o diretor pensou naquilo, ele estudou, ele ficou um tempão lá procurando uma posição para a câmera filmar aquela mão de uma forma que fique linda e maravilhosa no cinema, mas a audiodescrição ela não vai dar conta de dar tantas informações. Então, você vai ter que decidir
se você vai falar do enquadramento ou se você vai dar informação da mão que está com um anel. E quando fala para mim, mão branca com anel, por exemplo, igual a Lu falou, na minha cabeça, essa mão já está em destaque, porque ela está falando só da mão. Por que ela está falando só da mão? Se ela falasse, uma mulher branca usa um anel, aí eu já estou imaginando a mulher toda. Agora ela fala uma mão branca com um anel, eu estou imaginando que está mostrando só aquela mão. Então tem isso também, né? Mais um ponto. A audiodescrição dos textos presentes nas imagens, que também foi uma dúvida. Ah, sim, quando tem texto escrito na imagem, é isso? Isso. O pessoal está colocando muito texto tal, título tal. A gente tem que transcrever exatamente o que está na imagem. Até as pessoas estão perguntando também quando está em outra língua, se precisa traduzir. Não, a gente não traduz, a gente transcreve exatamente como está na imagem, porque se a imagem é daquela forma, é porque é para chegar ao usuário daquela forma, independente se o usuário tem deficiência ou não. Mas a gente não precisa colocar texto, basta colocar o fundo e a cor do caractere, né? Então, por exemplo, sobre fundo preto e em branco, Feliz Natal. Com esse Feliz Natal, eu já sei que é uma informação textual que está ali num fundo preto e com as letras brancas, porque você falou sobre fundo preto e em branco, Feliz Natal. Você não precisa colocar sobre fundo preto e em letras brancas, porque não são só letras. Tem letras, tem símbolos, tem pontuação. Então, você não pode colocar. Mais um motivo para você não colocar letras, mas não tem necessidade. Ou outra coisa que tem acontecido muito, sobre fundo branco, como que é? Sobre fundo preto, escrito em branco. Não precisa dizer que está escrito. Se você vai trazer um texto, a gente já sabe que está escrito, sabe? São informações que só inflam o roteiro, não agregam em nada. Então, basta, a regrinha é sempre essa, sobre alguma coisa, às vezes não é só sobre um fundo, né? Ou sobre a fotografia e em azul, Feliz Natal. Então, é isso, você não precisa pôr escrito, ler-se, não precisa. Em via de regra, não precisa. Pode acontecer uma situação ou outra, muito pontual, mas na maioria das vezes não é necessário. A Isa comentou que, falando em riquezas, ela se sente muito mal em ter que não informar várias coisas que estão na foto, acontecendo em volta ou no mesmo momento da cena. Porque ela ainda está com esse olhar de que ela quer que a audiodescrição substitua a visão, né? E a audiodescrição não vai substituir a visão. Por mais que ela tente, ela pode criar um texto de 300 páginas que ainda não vai conseguir substituir a visão. São coisas distintas, sabe? Você usa a visão para poder fazer esse processo de tradução, mas o produto, na verdade, ele não tem nada a ver com a visão. É um recurso de acessibilidade. Então, é isso que a gente tem que começar a se desprender, sabe? Dessa ansiedade de querer passar todas as informações. E a gente não consegue. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Rafael também tem mais perguntas. Ele falou que tem muitas perguntas, mas nem sei se todas cabem perguntar, né? Uma pergunta: como é a construção da imagem de uma pessoa cega? Para uma pessoa cega de nascença, em comparação com uma pessoa com cegueira tardia. Você até comenta um pouco isso no vídeo, né? Na outra aula. E na outra aula, não sei se o Rafael estava aí nessa aula mais recente. Ele falou que nas outras aulas ele chegou mais tarde. Então, a construção da imagem, Rafael, é em fatias. Até eu dei o exemplo do queijo fatiado. Imagina aquela barra de queijo, aí você pega essa barra, você fatia ela todinha, e depois você vai colocando uma fatia em cima da outra, você vai colocando uma fatia em cima da outra, até formar aquela barra de queijo. Você não vai ter a barra de queijo exatamente igual ela era antes de ser fatiada, não é verdade? Mas você vai ter mais ou menos ali o formato daquela barra. E a imagem, através da audiodescrição, ela é montada assim.
Então, você vai dando as informações e a pessoa ela vai construindo. Por isso que eu sempre falo, cuidado para não elaborar sentenças muito longas. Porque se você cria uma sentença muito longa, foto de um homem que está sentado, que é branco, tem cabelo, não sei o quê, que usa roupa não sei do que, está ao lado não sei de quem, sem colocar a pontuação, a pessoa se perde. Você colocando ponto, né, geralmente dividindo características físicas, depois vestimentas, depois acessórios, depois as ações, depois o ambiente. Se você for dividindo assim, a pessoa vai conseguindo construir. Você fala, a foto de um homem branco, de cabelos pretos e olhos azuis, sei lá. É uma informação, é uma fatia. Ele usa uma camisa azul, uma calça preta e um sapato marrom. Mais uma fatia. Ele está com um relógio de pulso, por exemplo, mais uma fatia, e assim você vai colocando. Então, sempre pensar nessa questão das fatias, que eu acho que isso pode ajudar bastante. Elaine, ela pediu para você comentar sobre a imagem do homem com canoa, e viu muitas inferências e muitas dúvidas na audiodescrição dos colegas. Você lembra? Mas aí eu não sei exatamente. Eu lembro, é do Fernando Fernandes, do Paratleta, mas aí eu não sei qual dúvida exatamente que ela quer dizer. Não sei se é por conta do ombro, porque algumas pessoas falaram assim, na imagem não informou qual dos ombros que ele está carregando. Mas nessa situação, é importante a gente saber qual dos dois ombros que ele está carregando? Vai fazer diferença? É um questionamento que eu faço, porque o importante é saber que ele está com a canoa no ombro. Agora, qual dos dois, nessa situação, faz diferença? Naquele caso, eu não lembro, eu lembro mais ou menos, né, da imagem. É daquele comercial da Coca-Cola, qual mão, mas eu sei que uma tá na cadeira e a outra tá na canoa. Então, sim. Se é a mão direita que está segurando a canoa, tá no ombro, né, direito. A pessoa não ia segurar com a mão direita ou no ombro direito, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente explica onde estão as mãos, o ombro já dá para subentender. É subentendido, né? Mas na verdade nem é bem isso, Lu. Por exemplo, eu tô com uma foto de uma criança escrevendo, né, para um contexto escolar. É importante eu dizer que ela está segurando o lápis com a mão esquerda, por exemplo. É super importante dizer que ela segura com a mão esquerda. Por quê? Ela segura de uma forma que a minoria segura, né? Então, é uma informação relevante. Agora, no caso dele, vai fazer diferença para você saber que ele está carregando a canoa no ombro esquerdo ou no direito? Sabe? Tanto faz, ele está carregando. O que a gente tem que saber é que ele está com uma canoa e que ele está carregando no ombro essa canoa. Agora, se está do lado direito, se está do lado esquerdo, não vai fazer diferença. Sabe? Isso não vai interferir na compreensão da imagem, mas tem situações que aí a gente tem que analisar e realmente ver isso. Agora, eu não sei se foi isso, ela perguntou, também teve gente que perguntou se a gente podia dizer que ele é da canoagem, né, dizer que ele é um para-atleta, ele é uma personalidade conhecida, né? Quando isso é outra dúvida também que surgiu bastante. Quando é uma personalidade conhecida, a gente nomeia, a gente põe o nome da pessoa, né? Eu acho que foi hoje que eu corrigi um trabalho de uma pessoa que trouxe uma imagem de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas é conhecido. Você não vai ficar falando um homem branco, não sei o que. Você fala, Getúlio Vargas é um homem branco, de cabelos brancos, sei lá, sabe? Então, você já nomeia logo a pessoa. Você não precisa ficar fazendo esse jogo de esconde-esconde. Não é esse o objetivo. A gente não nomeia porque, geralmente, a gente não tem acesso ao nome da pessoa. Por exemplo, se eu vou audiodescrever uma foto da Luciana, eu a conheço, a foto dela está na minha rede social, eu vou colocar Luciana Perdigão, é uma mulher tal, porque eu conheço ela, eu sei o nome dela, sabe? Então, é a mesma situação aí desse atleta. Então, nomeia sim. Tá? Ele é um para-atleta, ele é conhecido, todo mundo sabe que ele é da canoagem. Então, isso tudo pode ser colocado. Não tem problema nenhum.
O Éder também perguntou, e quando o texto sobre a imagem é muito grande, com muitos caracteres sobrepostos? Ué, tem que transcrever. Não tem jeito. Tem que transcrever tudo. A pessoa tem que ter acesso a todo o texto daquela imagem. Não tem para onde correr. Tem que copiar tudo. A Alcione perguntou, na imagem com pessoas, sempre vou começar a autodescrever pelas pessoas? Não sei. Depende. Você vai olhar para a imagem e você vai ver se as pessoas são o elemento mais relevante. Né? Você tem que bater o olho e ver se aquelas pessoas, às vezes são pessoas que estão lá no fundo da imagem e tem um cachorrinho na frente, e é esse cachorrinho que é o elemento principal, mas lá atrás tem 30 pessoas, por exemplo, e você bate o olho na imagem, o cachorro é o que chama mais atenção. Então você vai começar pelo cachorro, não pelas pessoas. Então aí depende do ângulo, depende da proposta da imagem. Então, nem sempre. Agora, uma coisa que eu tenho percebido, e aí até tem um pouco a ver com essa pergunta, é as pessoas estão começando muito pelo fundo. Né? O fundo é da cor tal, com desenho tal, com não sei o quê. Aí daqui a pouco vem uma informação super relevante. Um homem, sei lá, fumando charuto. Gente, tem que começar pelo homem, depois você fala do fundo. O fundo não é mais importante que o homem. Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui, mas vocês pensam assim: a primeira sentença é como se fosse a manchete de uma notícia no jornal, sabe? Então você vai prender o usuário com aquela manchete. Então a primeira é fotografia vertical de um homem fumando. Ponto. Ali já prendeu a atenção do usuário. A pessoa já vai querer saber, nossa, mas quem que é esse homem? Como que é esse homem? E aí você detalha depois. Então você tem que pensar assim, agora se você começa, fotografia vertical de um fundo vermelho. Gente, o que eu vou querer saber desse fundo vermelho, sabe? Agora, pode acontecer desse fundo ter uma relevância muito grande, mas não é o que acontece geralmente. Se é fundo, é fundo. Tá? Mais uma Só para ilustrar, né? Eu gosto de trazer algumas ilustrações aqui. Colocando a imagem, que é uma obra que é super conhecida. Vocês estão visualizando aqui? Sim. Tarsila do Amaral, Operários, óleo sobre tela. Eu não sei quais são as dimensões, né? Mas o tema da obra é Operários. Em que você vai escrever primeiro, né? A indústria, a fábrica que está lá no fundo, ou as pessoas? Né? Você vai falar. O próprio título já te dá essa informação. Te dá né? Isso aconteceu num dos exercícios. Alguém trouxe a obra Lua. O nome da obra é Lua. Qual que é o elemento mais importante da obra? Então não precisa nem fazer muito esforço, né? O próprio título já te dá essa dica, né? E aí, pegando o exemplo, né, de querer descrever tudo ou não, aqui é um exemplo clássico. A gente tem inúmeras pessoas de diversas etnias, gêneros, enfim. Pode-se descrever todas elas? Sim, mas aí vai ser aquela descrição completa de um pesquisador que ele vai, né, ele está única e exclusivamente querendo estudar essa obra e ele quer sim saber de cada uma das pessoas que estão representadas aqui. Agora, às vezes é com uma graduação, né, Lu? Uma graduação da área, que estuda as imagens, né? Estão estudando essa obra, estão estudando essa autora, então é importante ter o detalhamento, né? Exatamente. Agora, se você está fazendo uma descrição, isso aqui é uma das imagens em um acervo de 100 imagens, não dá, né, para você fazer uma descrição de uma página, 2 páginas. Então, aí você fala de uma forma geral, e se quiser a descrição detalhada, aí normalmente o audioguia tem essa audiodescrição detalhada. Mais uma dúvida é sobre conceitos abstratos do Rafael, sobre bonito, feio.
audiodescreve ou não? É uma inferência? Isso é inferência, isso é a sua opinião. Porque o bonito é relativo, o feio é relativo. Você tem que descrever o que você está vendo e deixar que o usuário chegue às suas próprias conclusões ou não. Tem isso também. Pode acontecer do usuário não alcançar aquilo que você tentou audiodescrever. Tem audiodescritor que às vezes fica frustrado com isso também. Você tem que entender, nós temos que entender que nem todos os usuários têm o mesmo nível de compreensão. Então, tem pessoas que vão ler a audiodescrição, ok, entendi tudo, perfeito, formei a imagem. Tem usuário que vai ler aquela imagem 3 vezes e vai entender mais ou menos, e isso faz parte, como em qualquer situação, né? Então, mas agora, opiniões, um mar maravilhoso, uma praia lindíssima, nada disso a gente pode colocar. A gente não pode imprimir a nossa opinião pessoal. A nossa opinião fica guardada para nós. Porque a partir do momento que você fala, um homem bonito, você está dando a sua opinião, você está induzindo aquele usuário a ter a mesma opinião que você. Aí você tira o direito daquela pessoa de ter as suas próprias escolhas, de fazer suas próprias inferências. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com inferência. Mas eu não tenho visto tanto problema com inferência nessa turma. Estou gostando muito. Porque inferência é uma coisa muito comum, né? É muito natural. Porque no dia a dia a gente fala assim, nossa, hoje eu vi um rapaz lindo na rua. Hoje eu vi uma mulher maravilhosa. A gente conversa falando dessa forma, né? Então, isso a gente acaba imprimindo nos nossos roteiros, né? Outra questão do nosso roteiro, a respeito do termo negros ou pretos, cor do cabelo, cor da pele, qual que nós preferimos o uso? Isso aí é bacana para ressaltar até essa questão da consultoria. Além da consultoria em audiodescrição, que nós, roteiristas, nós sempre temos que ter, né? Como a Luciana falou no início, muitas vezes vamos precisar de consultoria de uma pessoa específica de uma determinada área. Né? Ela falou, uma imagem de física. Você não entende nada de física? Você vai atrás de uma pessoa que tenha conhecimento naquela área para te dar um auxílio. É a mesma coisa com essa questão do negro, do preto. Hoje em dia eu tenho visto muito a comunidade negra utilizar o termo preto, né? Parece que no Brasil é o único lugar que se utiliza o termo negro. Nos outros lugares é sempre o termo preto, né? Então, eles têm vindo com essa força de usar o preto. Eu prestei consultoria recentemente para um roteiro que o tempo todo o roteirista chamou o homem de homem preto. Homem preto o tempo todo. Então, mas eu eu tenho conversado sempre com pessoas da comunidade negra e eles falam que pode utilizar tanto o negro quanto o preto, que eles não têm problema algum. Uma vez eu perguntei numa rede social, no perfil, né, e era um grupo, né, de pessoas negras, e eles estavam falando sobre isso, sobre o termo, e eu perguntei se a gente não estaria utilizando o lugar de fala da pessoa preta, eu como pessoa branca falar preto, se isso não conotava algum tipo de desrespeito, alguma coisa assim. E a pessoa naquela situação, ela falou para mim, quando você está, né, aqui, uma pessoa conhecida, né, e está conversando comigo, você não tem problema nenhum. O problema é você colocar isso numa forma pejorativa. Então, assim, cuidado, até na hora, e assim, eu estava pensando nessa questão de descrever pessoas, né, de não colocar de forma pejorativa. Não é, você está fazendo a descrição da etnia, assim como você descreveu que a pessoa é branca, a outra pessoa é preta, a outra pessoa é amarela, e aí você está fazendo a descrição física da etnia. Então, assim, mas é válido dentro daquele contexto, né? Se você está falando, né? Se você está mexendo numa obra que ela é sobre a comunidade preta, conversa com a comunidade para ver o melhor termo né? Quem está recebendo isso
vai ficar mais confortável receber. E isso vale, né, para todos os grupos, religiões, né, aí às vezes a gente vai falar sobre uma vestimenta, alguma coisa que a gente não faz ideia, que passa, sei lá, tem que pesquisar, né, a gente tem que pesquisar para poder colocar o termo correto para quem está recebendo, receber de bom grado aquilo dali. Uma das coisas básicas do audiodescritor é a pesquisa. Não adianta, quem não gosta de fazer pesquisa, dificilmente vai elaborar um bom roteiro. Tem que estar sempre pesquisando, sempre lendo, sempre se atualizando, principalmente com a terminologia, tomar muito cuidado. Chamei bastante atenção para o termo cadeirante, que apareceu bastante. Hoje em dia a gente usa pessoa em cadeira de rodas. Eu sei que esse termo é longo, para encaixar na audiodescrição é complicado, e vai ter situações que a própria pessoa em cadeira de rodas vai falar, eu sou um cadeirante. Isso vai acontecer, tá? Não é porque o termo mais atual não é cadeirante que a pessoa vai deixar de falar. Isso é um processo, é uma construção. Como vão ter pessoas falando, eu sou deficiente, que é um termo que a gente não usa mais, é pessoa com deficiência. Mas a gente tem que estar sempre trazendo os termos mais atualizados possível. Se na obra a própria pessoa se nomeia como cadeirante, aí sim você vai utilizar o termo cadeirante como a pessoa utilizou na obra, porque a gente sempre tem que se basear na obra, tá? Mas agora, se você, por exemplo, está audiodescrevendo uma imagem estática, então você vai utilizar o termo mais atualizado. Agora, sobre essa questão ainda do negro, do preto, tem essa questão também da pessoa de pele parda, né? Isso aí, eu percebo que dentro da própria comunidade deles ainda existe essa discussão. Eles ainda estão num processo de construção. Mas a gente tem usado o pardo para pessoas que não têm a pele nem clara nem escura, né? Porque você pode dizer uma pessoa negra de pele clara, uma pessoa negra de pele escura, ou uma pessoa negra parda, né? Que tem a pele parda. Felipe e Luciano, terminamos o roteiro, temos mais uma pergunta no chat, e vamos abrir para as dúvidas, já chegamos a 1h30 de live. Nossa! Vamos ter mais uma pergunta do Rafael, e depois a gente abre para quem mais quiser perguntar, tá? A do Rafael é a seguinte, a compreensão do usuário da audiodescrição está, de certa forma, ligado com o nível de cultura, conhecimentos e capital cultural da pessoa cega? Não, mas com certeza, Rafael. Brilhante a sua pergunta, porque com certeza, né? Isso não só em relação à audiodescrição, em relação a tudo na vida, né? Mas falando em audiodescrição, isso tudo vai influenciar. Por isso que eu sempre falo para os roteiristas, né? Às vezes eles elaboram um projeto, faz tudo direitinho, passa pela consultoria, aquele projeto fica show de bola. Aí chega um usuário e fala, ai, não gostei de nada, horrível, detestei, não entendi nada. E aí a pessoa fica super frustrada, fica super triste. Você não pode pegar a opinião de uma pessoa e achar que aquela opinião vai representar todo o seu trabalho. Você não pode, porque vai depender de várias coisas. Depende se aquela pessoa tem contato com audiodescrição constantemente, se ela visita espaços culturais, né, equipamentos culturais como museus, galerias, teatros, enfim. Se ela tem um bom vocabulário, e tem várias questões que estão envolvidas aí. Então, isso oscila muito. Então, você tem que sempre pegar uma média, fazer uma média. Não dá para ouvir opinião pontual assim, senão você vai se frustrar. E isso no contexto cinematográfico, nós videntes, se a gente não tiver uma bagagem cultural para assistir um determinado filme, a gente não vai entender nada. Então, assim, se você está acostumado a assistir aquela categoria de filme, você conhece aquele diretor, ou então aquilo é baseado em alguma obra e você não conhece a obra, faz parte de uma trilogia e você não conhece o primeiro filme, então tudo isso faz parte da bagagem. Se a pessoa escolheu se enveredar num produto
que vai além do conhecimento dela, ela vai ter que buscar, ela vai ter que pesquisar. E aí isso vale para a audiodescrição também. A pessoa que para numa galeria de arte e ela quer simplesmente admirar a beleza da obra, e aquilo dali para ela vai considerar belo ou não e tal, é uma coisa. Agora, ela entender o que o artista quis produzir, ela teve que ter uma pesquisa anterior para poder compreender o contexto, o traço, tudo aquilo que está sendo utilizado naquela obra. Então, isso é válido para vidente, não. Então, é a mesma coisa na audiodescrição. Você tem que fazer ali qual que é o público geral daquela obra. Então, assim, o meu público geral tem um perfil acadêmico, nível superior e não sei o quê. Eu não posso colocar uma linguagem que não condiza com o público na sua maioria. As pessoas que não fazem parte ali daquele público, na sua maioria, a gente não está excluindo, mas a gente está dando a possibilidade dela pesquisar e buscar mais informações para poder receber a informação daquele produto. Eu comuniquei aqui no fórum, no chat, quem quiser mandar as perguntas pelo chat, eu abri o microfone, né, que estamos disponíveis. Por enquanto... Só o Rafael que pontuou que conhece pessoas cegas que nem saíam de casa, os pais não mantiveram a pessoa na escola. É um cenário que está mudando, né? Que a gente, com a inclusão, com a crescente demanda, né, de pessoas com deficiência nas escolas, a gente está conseguindo que cada vez mais pessoas com deficiência cheguem às universidades, que estudem, que trabalham, né? Então, a gente está num outro contexto social, né? Cada vez mais as pessoas com deficiência estão inseridas na comunidade. Com certeza. Não, por enquanto, ninguém comentou mais nada. Vocês querem encerrando? A gente pode encerrar, né? Podemos sim, eu acho que foi bastante rico. Foi um prazer conhecer os que eu não conhecia anteriormente. A live está gravada, então eu vou, daqui a pouquinho, quando o Google liberar, eu disponibilizo a gravação lá na sala, né, aí repassa para os colegas, e, né, vamos continuar as conversas, as discussões nos fóruns de dúvidas, se tiver mais alguma coisa a colocar, e daqui 15 dias a gente marca o nosso encontro aqui novamente. Luciana, eu lembrei do evento do Felipe, que ele não comunicou. Sim, é mesmo, Felipe. Felipe, seu evento. Qual deles que você está falando? Ele fica... São muitos. O Felipe vai acontecer com maior frequência, tem que olhar. Nossa, mas realmente, acho que todo mundo está trabalhando muito nessa época, né? Pode divulgar todos. Peraí. Não dá para divulgar todos, mas de qual que você está falando? Peraí, das charges? Eu vou colocar. É o que você publicou na última vez no grupo. Deixa eu baixar. Das charges, né? Das charges acessíveis? Isso. Estou compartilhando aqui a imagem. Isso mesmo. Mas é o das charges? Isso. No Instagram. Então, esse projeto é com uma professora da Universidade Federal da Bahia, Deise Medina, e na tese dela de doutorado, ela criou um método para audiodescrever charges. E agora nós inauguramos ontem, é fresquíssimo esse projeto. Vocês todos podem entrar lá no Instagram, o perfil é @chargesacessíveis, né? E aí, a ideia é postar essas charges com audiodescrição em 2 línguas, em português e inglês, porque aí a gente pode dar acesso a mais pessoas ainda, né? Pessoas que também falam inglês, né? Então, a gente sempre vai postar 2 vezes a mesma imagem. A gente vai postar a imagem, que aí o texto, né, que não sei se vocês sabem, no Instagram nós temos a função do texto alternativo, que é aquele texto oculto, ele fica por trás da imagem, e só tem acesso a esse texto quem usa o leitor de telas. E aí, quando a gente posta o texto oculto, né, em português, a legenda vai ser em inglês.
e quando a gente posta o texto oculto em inglês, a legenda vai ser em português. Então, na verdade, as pessoas vão acabar transitando aí pelas duas formas de audiodescrição. A gente fez dessa forma porque a gente quer que as pessoas que não conheçam o recurso da audiodescrição vejam a audiodescrição na legenda. Porque se a gente deixasse só como texto oculto, as pessoas que não conhecem o recurso não iam ter acesso ao texto. Então, por isso que a gente fez dessa forma invertida. Mas a gente já está com projetos aí de lançar essas charges em outras plataformas também, não só no Instagram. Mas quem puder entrar lá e dar opinião, vai ser bem-vindo, tá? Então, vamos encerrando. Vamos. Vamos encerrando, tá, gente, a nossa live. Agradecer a presença de todos, a presença do Felipe, da Luciana, mais uma vez. Né? Em breve, mais uma live, daqui a 15 dias. Isso aí. E já conversei com o Felipe, que a gente vai divulgar todos os eventos que ele vai participar, tá? Para vocês participarem também e conhecer os estudos do Felipe, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Isso aí, tchau, pessoal. Tchau. Bons estudos, hein? Bons estudos.